capítulo 15. Versículo 52. Diga comigo, no momento, não fala forte, no momento, no abrir e fechar de olhos, não fala forte, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Ei, gente, desse jeito, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ninguém deu glória, irmão. Pensei que vocês iam dar glória. Tá vendo que o céu não está agradando mais? Vamos ler de novo, que eu acho que alguém não entendeu. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meu Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele com muito carinho, fala assim: irmão, o céu existe, viu? Irmão, fala aí para esse irmão, o céu existe, viu? Me dá um pouco da sua atenção. Coloca o tema dessa mensagem no 3, 1, 2, 3. No 3, 1, 2, 3. Existem 3 coisas que têm me feito refletir nesses últimos dias. A primeira coisa é sobre a igreja do fim. Diga comigo, a igreja do fim. A segunda coisa é sobre a mensagem do fim. Diga comigo, a mensagem do fim. E a terceira está mexendo muito comigo. A terceira fala exatamente sobre os sentidos do fim. Sentidos, diga comigo, sentidos. Sentidos. A verdade é que a igreja do fim, queridos, é a igreja que está atenta. Diga comigo, atenta. Eu tenho 2 semanas fazendo alguns exames que eu preciso fazer. E sobre essa atenção dessa igreja atenta, eu estava lembrando que em algumas clínicas que eu adentrei, quer dizer, quase todas que eu fui, antes de entrar naquele consultório médico para ser de fato atendido pelo médico, ou antes de entrar naquela sala propriamente dita do exame específico que eu ia fazer, em todos os ambientes, Tati, teve uma sala de espera. E na sala de espera de uma clínica ou de um hospital, que é aquele ambiente do pronto-socorro, onde todo mundo senta ali e fica aguardando o atendimento, diante de uma tecnologia que nós estamos vivendo hoje, tem uma TV. Em alguns lugares é uma recepcionista, um recepcionista que vai te chamar pelo nome. Isso é profético. Em outros lugares é uma tela que vai escrever teu nome. Tchá, aparece lá. Ainda aponta qual a sala, qual a porta que você vai entrar. Em todos esses ambientes existe uma sala de espera. E eu fazendo uma conjectura e trazendo para dentro de uma analogia, onde eu penso nessa igreja, que é a igreja do fim, eu imagino que essa igreja do fim é essa igreja que está na sala de espera.
esperando a porta abrir, que está na sala de espera, esperando o chamado, está na sala de espera, esperando o seu nome ser chamado, sabe? Esperando essa recepção lhe chamar para você ir. Só que só vai quem estiver lá. O problema todo da sala de espera é que muitas vezes eu posso descuidar, ir no banheiro e meu nome ser chamado e eu não estar lá, e tomar uma água e meu nome ser chamado e eu não estar lá, e fazer um lanche lá embaixo porque a fome bateu e meu nome ser chamado e eu não estou lá. E o problema de não estar lá é isso, é que eu vou perder a minha vez. Então libero uma palavra sobre a tua vida nessa noite. É melhor esperar com fome, padecendo de sede, mas esperar o nome ser chamado, do que perder a oportunidade de acessar. Então essa igreja do fim está atenta, diga comigo, atenta, dentro desse ambiente da sala de espera. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 40, fala exatamente um texto onde diz: portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Apercebidos. Alguém sabe aí o significado de apercebidos? Atento, ligado, esperando. Não existe alguém que esteja atento que não esteja esperando. Então, se eu estou apercebido, se eu estou atento, eu estou ligado, eu estou esperando. Ele vai vir. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas ele vai vir. Eu faço parte dessa igreja. Ele vai vir. Eu me movo por isso, eu espero por isso. Ele vai vir. Aqui não é meu lugar. Aqui eu só estou de passagem. Estou até construindo, mas é de passagem. Estou até estudando, mas é de passagem. Estou até me realizando, mas é de passagem. Eu sei que o que eu busco não é na terra, mas o que eu busco está no céu, nas mansões celestiais. Ei, você veio para cá talvez hoje esperando outra palavra. Eu vou falar sobre a volta de Jesus, quer queira ou não. Aleluia. Então a igreja do fim é essa igreja que está na sala de espera, esperando a mensagem do fim. Dentre tantos textos na Bíblia que falam exatamente sobre esse fim que virá, coloca por favor aí o texto de Lucas, capítulo 17, versículo 24 ao 37. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Essa é a mensagem do fim.
Essa é a mensagem do fim. A igreja precisa se preparar, porque Jesus vai voltar e o tempo está girando, o relógio está passando. Você não pode brincar de ser crente. Aqui não é spa, não é lugar de terapia, mas é lugar de adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade. Porque a adoração que começa aqui na terra se findará no céu. No céu. Dá um glória. Dá um glória. Então eu falei sobre a igreja do fim, que essa igreja que está atenta na sala de espera. Eu falei sobre a mensagem do fim, que é essa mensagem de que Ele virá. E se o texto diz que tem 2 no campo, e um vai e o outro não, quem é você nesse campo? E agora eu paro nos sentidos do fim, que isso tem mexido comigo. Sentidos do fim. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 10 até o 17. Mateus 13, 10 ao 17. E acercando-se deles, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Diga comigo, eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Diga comigo, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Diga comigo, coração endurecido me faz perder o sentido, os sentidos. E ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Diga comigo, coração endurecido me faz ter os olhos fechados. E fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. Diga comigo, coração endurecido me faz ter os ouvidos tapados. E ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta, e eu o cure. 16. Mas bem-aventurados vossos olhos, mas bem-aventurados vossos olhos, mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pastor, mas o texto se aplica ao tempo que Jesus estava na terra, mas Ele deixou o Consolador, Ele deixou a palavra dEle, para você ver e ouvir, através da revelação de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Quem tem ouvidos, ouça! Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte, ele falava exatamente sobre a importância de desenvolver os sentidos espirituais. Diga comigo, sentidos espirituais, como a visão para discernir a verdade, a audição para ouvir a voz de Deus, o paladar para saborear a palavra de Deus, o olfato para detectar a presença de Satanás, e o tato para experimentar a presença de Deus.
Só que todos esses sentidos estão diretamente ligados a uma coisa chamada qual? Fala. Não. Fala. Todos os sentidos, Tiago, estão ligados a uma coisa. Você pregou sexta-feira. Sensibilidade. Quando eu perco a sensibilidade, eu perco os sentidos. Quando eu perco a sensibilidade, eu perco todos os sentidos. E fazer a igreja, fazer o homem, fazer a mulher, fazer o jovem perder a sensibilidade, Zaira, é uma das maiores estratégias de Satanás nesses últimos dias. A maior estratégia de Satanás é justamente de nos tornar insensíveis a Deus. E não somente a Deus, porque tem gente que até que é sensível a Deus, só não é sensível ao fim. Gente que transita dentro de um ambiente santo, gente que transita dentro de um ambiente sagrado, mas não espera o fim. Gente que vem num ambiente como esse, levanta a mão, abre a boca, dá glória, dá aleluia, canta. Gente até que prega, mas não espera o fim. Gente que está tão acostumado com as coisas da terra, aprendeu a amar a terra, aprendeu a amar o Instagram de um jeito tão grande, que prefere ter likes, curtidas, visualizações, seguidores, do que se preparar para o fim. Gente que vive, sabe, fazendo isso aqui ou ali na terra, e não sabe que o que Deus preparou para ele, de fato é no céu, e está no céu. Gente que está aprendendo a pisar na terra, e está gostando do que pisa, e está esquecendo uma promessa de Deus para a tua vida, que você vai pisar em rua de ouro. Bata na mão desse irmão que está do seu lado e diga assim: Jesus está voltando, viu? Não, mas fala para ele: Jesus está voltando, viu? E quando ele voltar, estratégia: arrancar de nós essa sensibilidade, nos tornar pessoas insensíveis a Deus e ao fim. Toda vez que eu lembro do céu, irmãos, eu sinto saudade de um lugar que eu nunca tive. Toda vez que eu penso no céu, eu lembro de minha avó, que o maior legado que ela deixou para mim foi esse: Isaías, Jesus está voltando. Eu cresci ouvindo minha avó dizer: Jesus está voltando, meu filho, se prepara. Com 3 anos eu ouvia minha avó dizer, com 4 anos eu ouvia minha avó dizer, com 5 anos minha avó está dizendo, com 6 anos ela está me dizendo, com 7 anos ela está me levando para o ciclo de oração e está me dizendo: se prepara, Isaías, Jesus está voltando. O que está faltando hoje nos púlpitos, nos altares, é essa mensagem: se prepara, igreja, 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 se prepara, porque como um relâmpago que se mostra no ocidente e vai para o oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pastor, como é que Satanás vai tirar a minha sensibilidade? A primeira coisa que ele faz é ocupar meu tempo. Porque se ele ocupa meu tempo, ele tira de mim as lembranças. Se ele ocupa meu tempo, ele me desconecta. Eu estou preocupado com essa geração que se fala de tanta coisa, menos da volta de Cristo. A primeira coisa que ele faz é isso: me encher de coisas, me encher de situações,
E eu vou me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. E vou perdendo os meus sentidos. Eu não ouço, eu não vejo, eu sinto tudo, menos o céu. Eu me arrepio, eu me emociono, eu choro, eu só não sinto o céu. É interessante falar que a trombeta na Bíblia, diga comigo, trombeta. Agora bota a mão assim, ó, vira para esse irmão e fala assim: trombeta, viu? Trombeta. A trombeta na Bíblia é símbolo de alerta. É símbolo de alerta. É símbolo de preparação. É símbolo de convocação. Diga comigo: alerta, preparação e convocação. Em Êxodo capítulo 19, versículo 16, há um forte som da trombeta na descida do Senhor no Monte Sinai. Deus desce no Monte Sinai. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina. Em outras versões vai dizer: e um som de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Ei, você é crente, tem que abrir os ouvidos para ouvir o som do céu. Você é crente, tem que se sensibilizar com o som que vem do céu. Você está ouvindo muita coisa da terra, só está faltando ouvir as coisas do céu para a terra. Em Levítico capítulo 25, versículo 9, uma trombeta deveria ser tocada por toda a terra no dia da expiação. Em Josué capítulo 6, versículo 4, o toque das 7 trombetas pelos 7 sacerdotes foi fundamental na queda do muro de Jericó. Em Isaías capítulo 27, versículo 13, e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O profeta Amós escreveu: tocar-se-á a buzina, a trombeta na cidade. Em Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremeram todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 e 2: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Se prepara, igreja, a mensagem é do fim. A mensagem é do fim. Toca, meu filho, toca, toca, toca. Eu quero ouvir você ouvir que Jesus está voltando e dá glória. Não é chave de carro que te faz dar glória. Não é chave de casa que te faz dar glória. Não é uma conta bancária cheia de dinheiro que te faz dar glória. Mas é saber que o Cristo, que padeceu, que morreu pelos meus e os seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E da mesma forma que ele subiu, ele descerá para buscar os salvos e os santos. Eu vou lhe dar 5 segundos para você dar glória. 5, 4, 3,
aí. Se prepara, igreja. Segura aí que eu quero ver o som da igreja. Nós estamos te esperando, Jesus. 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 Oh, aleluia! 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 Nós não podemos perder essa sensibilidade de que o céu vai se abrir e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós não podemos perder essa sensibilidade, que o nosso lugar não é na terra, mas existem mansões preparadas para cada um de nós. Ele disse: eu vou prepará-los um lugar. Eu vou prepará-los um lugar. Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu descobri que quem ouve essa palavra e guarda, e vive, e cumpre, ouvirá o som da trombeta. Paulo foi o fundador da igreja de Coríntios. 50 anos depois de Cristo, ele funda essa igreja e passa 1 ano e 6 meses lá, 1 ano e meio, exatamente 18 meses, ele está nessa igreja. Só que em 55 depois de Cristo, alguns poucos anos depois, essa igreja de Coríntios vai passar por diversas dificuldades. E quando eu vi esse texto, eu comecei a pensar nessa igreja, sobre o aspecto da nossa igreja neste tempo. Quando eu digo da nossa igreja, eu digo dessa igreja no geral, neste tempo. A igreja passava por diversas dificuldades aqui, e o problema dessas dificuldades que essa igreja passava não estava restrito apenas na comunidade cristã, mas parece que tinha vazado as informações de que a igreja não estava bem. Tinha saído por entre as portas e janelas e os corredores que a igreja não está bem. Os incrédulos, os ímpios, os de fora, todos estavam sabendo que a igreja estava vivendo um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo onde ninguém conseguia se alinhar com aquilo que era a vontade e o propósito de Deus. O problema não estava apenas dentro da comunidade cristã, mas todos do lado de fora tinham conhecimento do que estava acontecendo dentro daquela comunidade que pertencia ao Senhor. A igreja estava dentro de um aspecto que era chamada de igreja depravada. Igreja depravada. É porque, irmãos, quando nós pegamos a palavra depravada, no seu significado mais simples, depravado é algo que foi estragado, depravado é algo que foi corrompido moralmente, depravado é algo que está com um comportamento fora do padrão moral, depravado é algo que está dentro de uma situação perversa. Então a igreja, ela está sendo tratada dessa forma, como uma igreja depravada. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque a igreja é feita de membros e pessoas
E aqui nesse tempo, alguns membros, algumas pessoas decidiram praticar pelo menos alguns dos muitos pecados que praticaram. Eu vou citar aqui agora. Eles praticaram imoralidade sexual, bebedeira, tinha muito cachaceiro dentro da igreja. A graça estava sendo banalizada para justificar a vida mundana. Não, Jesus morreu por mim, eu já sou salvo, eu posso fazer o que quiser. Pode o quê, rapaz? Você só pode uma coisa: ser santo como Ele é santo, ser santo como Ele é santo. Larga a cachaça, sai do mundo e volta para os pés de Jesus. Segura. É porque virou moda agora. Alguns crentes se você abrir o freezer, a geladeirinha tá cheia de Heineken dentro. Eu não vim agradar ninguém hoje, tá? Uma garrafinha de vinhozinho pode. Pra quê? Pra namorar. A igreja de Corinto está vivendo isso. Imagina o Paulo olhando para aquilo tudo. Ele deixou todo mundo pronto. Fundou a igreja e passou 1 ano e 6 meses discipulando. E a maior tragédia para um discipulador, vocês que são discipuladores, é quando a gente percebe que discipulou alguém e parece que o demônio entrou nele depois. E está fazendo tudo errado do que o texto sagrado manda. Essa igreja está vivendo isso, pegando a graça do Senhor e fazendo isso aqui, irmão. Porque tem gente que estraga a graça de Deus na vida que tem. Gosta de viver no meio de bagunça, sentado em roda de escarnecedor, em mesinha de bate-papo onde só sai porcaria. Cuidado, porque Deus vai mandar um crente lá só para te repreender, ou fazer você passar uma vergonha na frente dos seus amiguinhos do mundo, que você fala a língua que ele fala, você fala a mesma pornografia que ele fala, você fala a mesma palavra torpe que ele fala. E cuidado, viu, que muitos desses abrem a boca, te envergonham na frente de todo mundo, porque olha para você, se você não é crente, é assim que você é crente, é assim que você está na igreja, desse jeito, falando as mesmas coisas que eu falo, praticando os mesmos atos que eu pratico. Cuidado. Além de tudo isso, aqui a igreja estava dividida em 4 grupos. 4 grupos que disputavam poder. E dentre todos esses aspectos, a desonra estava na igreja. A cidade também não ajudava. Corinto era uma cidade depravada e corrompida. E a igreja permitiu que a influência da cidade entrasse nela. Ei, presta atenção. Cuidado com quem está te influenciando, viu? Tem gente que vive orando a Deus, pedindo uma porta de emprego. Quando Deus abre a porta de emprego, se junta com os colegas de trabalho e desvia. Tem gente que pede tanto a Deus para passar no Enem, passar no vestibular. Quando Deus abre a porta que passa, entra na universidade e desvia. Influência. Quando não é assim, é alguém que entra na igreja só para tirar alguém. Eu já vi gente tirar gente do altar.
Eu só não vou falar o nome aqui, para não... Que começa a visitar, depois bora. Tem muita gente abrindo mão de propósito por propostas. A pergunta, irmão, eu preciso falar isso. A pergunta é: quando Jesus voltar, onde é que Ele vai me achar? A minha preocupação é essa: quando Jesus voltar, onde é que Ele vai me encontrar? Onde é que eu vou estar? Porque a depender do lugar que eu estiver, eu ouço o som da trombeta. Agora, dependendo do ambiente que eu estiver, eu não ouço não, irmão. Onde é que eu vou estar? Porque é muito mais fácil abrir o texto bíblico aqui e pregar sobre o paralítico, sobre o cego de Jericó, pregar sobre o milagre, pregar sobre quem, Moreno? Fala aí o nome aí, vai falando para mim aí. Sobre Jacó, sobre a mulher cananeia, sobre Moisés no meio da sarça, né? O fogo que queima, que não consome a sarça. Pregar sobre Isaac, pregar sobre o vale, pregar sobre o deserto, é muito fácil. Eu quero ver a gente ouvir uma mensagem que fala assim, ó: Jesus está voltando, e quando Ele voltar, onde Ele te encontra? Jesus está voltando, e quando Ele voltar, onde Ele te encontra? A depender do lugar que você estiver, você ouve o som da trombeta. Onde é que Ele te encontra? A influência da cidade entra. Você vê que a coisa era tão terrível aqui, Will, que se alguém quisesse ofender alguém, que se alguém quisesse xingar alguém naquele tempo, era só dizer assim, ó: seu Corinthians. Não é Corinthians não, viu? Se chamasse alguém de Corinthians, dava confusão. Ninguém queria ser. Dava briga. Me respeita, alguém me respeite, rapaz, que eu não sou depravado. Eu sou crente. Olha para essa pessoa com carinho. Diga para ela assim: Deus te chamou para você ser separado. Diga para ela: na cidade, seja separado. No trabalho, seja separado. Na faculdade, seja separada. Na escola, seja separado. Nos seus ambientes, seja separado. Seja luz. Seja luz. Seja luz. É interessante dizer que no termo grego, a palavra eclésia, que é a palavra usada no Novo Testamento, que se refere exatamente à igreja. Diga comigo, igreja. Eclésia vem de ek, que significa para fora, e kaleo, que significa chamar. Então, fazendo a junção dessas duas palavras, igreja significa um povo chamado para fora. Só que a gente muitas vezes interpreta errado isso aqui, viu? Que a gente acha que chamar para fora é sair das quatro paredes. Chamar para fora do sistema. Chamar para fora do sistema mundano. Você não se encaixa nisso. Você não pertence a isso. Me perdoe aqui o que eu vou falar agora, mas tem crente que não serve e não presta para ser político, porque se for para o meio político, desvia. Tem gente que não tem estrutura psicológica para acessar alguns ambientes, então é melhor que você não acesse, para você não perder a salvação.
Eu já vi muita gente que recebeu proposta de emprego, de mudança de cidade, de ir para outro lugar, para ganhar mais, desviou. Porque tem gente que não tem estrutura para acessar alguns níveis que o mundo oferece. Então é melhor você ficar do jeito que você está, no canto que você está, mas você ouvir o som da trombeta. Principalmente você que anda fazendo planos demais. Cuidado com os planos, para ele não te tirar da sintonia do som. O som está vindo, uma hora vai tocar, e eu preciso estar no lugar certo para ouvir o som que me chama. Mas me chama para onde, pastor? Para eu morar no céu com aquele que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, que o único objetivo dele foi morrer para me dar vida eterna. É muito maior do que qualquer coisa que a terra me oferece. Então esses chamados para fora fala exatamente sobre a igreja. Diga comigo, igreja. Não fala forte, igreja. Toda igreja tem 2 endereços. Diga comigo, 2 endereços. O primeiro endereço é o endereço geográfico. Qual é o endereço geográfico nosso aqui? Cidade Máfia. A nossa geografia é essa. E qual é o outro endereço? O endereço espiritual. Qual é o endereço espiritual? Jesus. Jesus. Essa igreja ela é constituída por santos. Diga comigo, santos. Santos são pessoas santificadas, irmãos, pessoas separadas. Um santo não é alguém que morre e é venerado depois da morte, mas um santo é uma pessoa que pela fé em Cristo se santifica em vida. Eu não sei se eu falo, porque tem gente que só se santifica depois que adoece. Quando eu tenho a oportunidade de dar para ele o melhor, eu não dou. Eu dou para todo mundo, menos para ele. Eu preciso esperar o aperto vir sobre mim. Que na hora do aperto, todo mundo sabe para onde corre, né? Eu sei que você não ia dar um glória, por isso que eu provoquei você logo a dar glória no início. Diga comigo, sem sentido. Sem sentido são pessoas que não têm rumo, não têm direção, não têm destino, não têm propósito. Perderam os sentidos, perderam o rumo, perderam o destino, perderam o propósito. Sem sentido, não sabe para onde vai, perdeu o azimuth, perdeu a linha de chegada. Até que largou, até que saiu. Essa igreja está vivendo isso aqui, ela perdeu o sentido, ela perdeu o rumo, perdeu o foco, perdeu o propósito. E dentro dessas perdas, ela entra num estado de confusão. Diga comigo, confusão. Porque quem perde o sentido entra nesse aspecto de confusão. Perde noção de tempo, noção de espaço, não sabe onde está, para onde vai, perde tudo. Essa igreja está vivendo um caos. E dentre esses caos, há problema no seu entendimento. Ela não consegue compreender sobre o fim, sobre ressurreição, sobre eternidade. Tem gente que está no meio de nós que não consegue compreender sobre a eternidade. Tem gente no meio de nós que não sabe o que é a eternidade com Cristo. Pastor, como é que o senhor sabe? Foi o Espírito que te revelou? Tem coisa que o Espírito não precisa nem revelar, irmão. É só olhar para você.
tipo de vida que tu leva, o tipo de comportamento que você tem, o presente tão evidenciado na sua vida, você não se preocupa com o futuro em Deus. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o que nós vamos ser amanhã, com a profissão que eu vou ter, o que é que eu vou conquistar, que carro eu vou comprar, o que é que eu vou fazer na casa, o que é que meu filho vai ser, o que é que meus filhos serão. A gente se preocupa com tudo menos com isso. A igreja está perdendo o sentido. E na eternidade só existem duas portas. Uma é estreita e a outra é larga. O problema da porta estreita é que não dá para todo mundo passar. Porque para passar por ela eu vou ter que jogar um bocado de coisa fora, deixar um bocado de coisa na minha vida para trás. Na larga eu passo com tudo. Só que a estreita todo mundo sabe para onde vai, e a larga também todo mundo sabe para onde vai. Então a decisão está intrínseca a mim. Eu que decido para onde eu vou e onde eu quero chegar. Corinto é essa cidade grega, diga comigo, uma cidade grega. E os gregos não acreditavam na ressurreição, Tiago. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E quando Paulo prega em Atenas e declara que Cristo havia ressuscitado, alguns gregos zombaram de Paulo. A maioria dos filósofos gregos considerava o corpo humano uma prisão. Então para eles a morte era liberdade. Paulo, quando vem com a mensagem, Everlon, ele vem justamente para tirar essa filosofia grega, essa atitude cética desses homens. Entrou na igreja. Porque o problema todo, irmãos, é quando eu vou lá fora, sento em ambientes, acesso a ambientes, mesas, pessoas, e começo a trazer de fora coisas para dentro. Fé. Vem cá. Vem cá. Sobe aqui. Fica de frente para eles. Lê aqui. Fé. Tem muita gente perdendo. Pergunta para mim por quê? Por conta de misturas. Olha para essa pessoa e diga assim: você não nasceu para se misturar. Obrigado, filha. O combate aqui é exatamente sobre isso. Paulo vai trazer detalhes acerca do arrebatamento da igreja em diversos textos. E um dos detalhes é esse: o ressoar da trombeta é o próximo grande evento escatológico que a igreja do Senhor aguarda. Irmãos, ei, olha para mim. Se você não aguarda a volta de Jesus, irmão, que crente é você? Ou você achava que Jesus não volta? Gostou da terra? Ei, psiu. Enquanto a igreja católica estava lá esperando a fumaça preta ficar branca para anunciar o novo Papa, eu estou esperando o som da trombeta tocar. Eu não tenho nada contra. Pode esperar a fumaça preta ficar branca. Eu não estou falando sobre fumaça aqui, mas eu estou falando sobre um som. Um som que vai descer do céu para a terra, e que os
lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ouvirão e se encontrarão com Ele nas nuvens. Aleluia! Os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. Mas isso vai ser tão rápido, quanto os mortos que serão ressuscitados para a imortalidade. E o texto vai falar exatamente sobre um tempo. Diga comigo, tempo. Coloca o texto, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, diga comigo, momento. Não abrir e fechar dos olhos. Pisca aí, irmão, vai, pisca, vai, pisca. Um abrir e fechar dos olhos. Os historiadores vão dizer que isso aqui é um átomo de tempo. Um átomo de tempo. Ao som da primeira trombeta, os mortos ressuscitarão para a imortalidade. Ao som da última trombeta, os vivos serão transformados para a imortalidade e alcançarão os mortos para se encontrarem com Jesus nos ares. Bota o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com. Agora eu prego. A pergunta é: onde está o seu tempo? Olhe para mim, não durma não, em nome de Jesus. Onde está o seu tempo? A igreja do fim não é uma igreja distraída. Onde está o meu tempo? Porque tempo fala de sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Irmão, fui pesquisar um pouco sobre esse negócio de átomo do tempo. Átomo de tempo. No contexto da física e da ciência, refere-se à menor unidade divisível de tempo. A menor. Ela é conhecida como átomo ou momento. Aí eu fiquei na curiosidade e fui buscar mais. Qual a diferença de um átomo de tempo para um segundo? Um segundo é rápido? Tem diferença. Um átomo de tempo é muito menor do que um segundo. Verão, você que é matemático, não sei se você... Quando tem o 10 e um númerozinho em cima, quer dizer o quê? Hã? Fala aí, velho. Expoente. 10, 21 significa o quê? É exponencial porque é muito grande.
Então eles dizem o seguinte: que 1 segundo é 10 com 21 em cima, que eu não sei o que é isso, vezes maior do que um átomo de tempo. Assim será a vinda de Jesus. A trombeta vai tocar. Como é que eu estou esperando? Como aquelas virgens prudentes que esperavam o noivo? Ou como as loucas que deixaram as suas lamparinas se apagarem? Eu tenho outra pergunta para fazer hoje. Quem é que tem tirado a minha atenção? Quem é? Não é o que. Porque às vezes são pessoas que tiram a minha atenção e a minha sensibilidade. Gente que parece sanguessuga, que me tira do propósito. A outra pergunta é: o que é que tem tirado a sua sensibilidade? Parece que a gente está perdido, irmão. Parece que a gente se perdeu dentro de um ambiente como esse. A gente está tão envolvido com tanta coisa. A gente está tão envolvido com tanta gente, que estamos nos perdendo. E muitas vezes perdemos porque queremos produzir, fazer, alcançar. Quantas vezes entramos num culto como esse e não entramos com a esperança que Jesus poderia voltar num culto como esse? Quantas vezes saímos de um culto como esse e não dormimos na esperança que Jesus poderia voltar? Quantas vezes temos iniciado as nossas semanas sem a expectativa da trombeta? Que tipo de crente eu sou? Ninguém fala mais do céu. Se fala de Miguel, se fala de Lula, de Bolsonaro. Se fala de tanta coisa. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó, saudosa irmã Wanda. Porque foi ela que me apresentou o céu. O que nós, na condição de pais, temos plantado no coração dos nossos filhos?
Se a palavra de Deus não está sendo suficiente para gerar em nós esse temor, nós estamos perdidos. Jesus não morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Para me dar uma vida dentro de uma perspectiva terrena. Nós precisamos voltar ao início. O início de tudo.